Olá, queridos irmãos, queridos amigos, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente em mais uma live nesta noite do Centro Espírita Irmão Estrela, Serrinha, Bahia, localizada na região cisaleira, na região onde se produz fibra de sisal. Esta noite estamos ao vivo, estaremos contando com a presença do nosso irmão Jacó de Melo, que vem lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Boa noite, Jacó. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, meu amigo Péricles. Boa noite, pessoal de Serrinha, cidade que eu já passei, bonita cidade da Bahia. Sejam todos bem-vindos em nome de Deus. Que assim seja. Eu queria dizer que Jacó vem lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e ele é o responsável pelo LEAN. LEAN é lá Espírita Alvorada Nova. Além de ter atendimento das pessoas através do espiritismo e magnetismo, faz um trabalho belíssimo no atendimento aos mais necessitados, aos idosos. Eu conheço o trabalho de perto e sei que o trabalho é magnífico e maravilhoso. Aqueles que forem lá no Rio Grande do Norte, visitem o trabalho lá no Leão, que vocês vão gostar e vão adorar. Para iniciarmos o nosso trabalho da noite, nós vamos fazer uma oração agradecendo mais um dia, mais uma oportunidade para que Jacó possa proferir a sua palestra. Senhor Jesus, Mestre de amor e luz, nós te agradecemos, ó Mestre, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome e que nesta noite possa, Senhor, enviar os seus mensageiros ao planeta Terra para amenizar a dor e o sofrimento daqueles que se encontram em dificuldade na sua jornada, na sua caminhada. Amparai também, Senhor, os desencarnados que por um motivo ou outro encontram perdido na sua caminhada espiritual, que Jesus e os mestres de luz possam guiá-lo e acompanhá-lo para encontrar o caminho e seguir em paz a sua jornada. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, Mestre, na medida que somos capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis, Senhor, cair em tentação, livra de todos os males, de males maiores, que assim seja. E assim, Jacó, em nome do Centro Espírita Irmão Estrela da cidade de Serrinha, na Bahia, nós agradecemos a sua presença, nós agradecemos gentilmente ter cedido um pouco do seu tempo para nos ensinar, né, vencer a depressão pelo espiritismo e pelo magnetismo. Que Jesus lhe ilumine e eu te desejo uma boa palestra. Muito obrigado, meu amigo. Gratidão imensa que essas bênçãos nos envolvam a todos nós de maneira que seja muito feliz. Qualquer abordagem que alguém faça em valorização à vida. Contamos, sim, com o envolvimento de amigos espirituais muito queridos e temos certeza que você que está aqui conosco nesta noite não vai se perturbar se eventualmente aparecerem barulhos de fogos ou qualquer coisa. É que na rua aqui atrás está havendo ali algum tipo de comemoração, não sei o que, mas isto é menor do que a alegria de estarmos aqui em Serrinha e em outros lugares, porque eu estou vendo que tem gente aqui de outros lugares e juntos vamos passar essa 1 hora aqui procurando o melhor para todos nós. Quando eu estudei a depressão, eu tinha vivido a experiência. Antes eu já tinha lido, já tinha pesquisado, já tinha tido oportunidades de refletir acerca do assunto, mas até que eu tenha sofrido a depressão, eu confesso, eu não sabia o que era. E ali me mostrou uma coisa que a gente repete muito ao longo da vida, mas às vezes a gente repete também de forma maquinal, que é teoria e prática são a mesma coisa, porém totalmente diferentes. E quando a gente teoriza em cima de um sentimento ou de uma patologia, como a depressão,
aí a gente vê, enquanto a gente não passa de fato por ela, ou muito perto dela, a gente não tem noção do que de fato é. A gente tem algumas definições, algumas pontuações, mas uma coisa ou outra que eu observei muito seriamente nisto é que quando você ouve uma pessoa que estudou sobre depressão, você ouve essa pessoa dizer muitas coisas com muita segurança, seja estatística, seja história, sejam datas, seja indicações bibliográficas. A gente vê até uma erudição e segurança nesse ponto, mas é um tanto quanto frio. É totalmente diferente de quando você ouve alguém que passou pelo problema. Até porque passar pela depressão não é um lugar comum para muita gente. Tem muita gente que, ao entrar na depressão, terminou seus dias complicadíssimos. E, portanto, nem todo mundo consegue sair dali incólume, sair com cabeça suficiente para poder administrar a própria vida e se dirigir à vida dos outros também. Mas quando eu comecei a estudar isso mais a fundo, até porque eu havia passado pela depressão, aí um livro me chamou muito a atenção. E apesar de que a essas alturas eu já tinha lido muitos livros, tanto religiosos como totalmente voltados à psiquiatria, psicologia, e a outros livros como autobiográficos, nenhum tinha me tocado como O Demônio do Meio-Dia, um livro de um escritor que não tinha nenhum vínculo com nada da depressão, fosse no sentido religioso, sociológico ou psicológico, mas que ele fez ali uma narrativa impressionantemente rica e chocante, porque ele decidiu entender a depressão. E, para isso, ele se sujeitou a coisas que eu, particularmente, não me sujeitaria. Ele foi literalmente a fundo. Não ficou preso ao país de origem, mas, ao contrário, ele percorreu vários países da Europa, Estados Unidos e África para poder entender não só o mecanismo da depressão, como as inúmeras possibilidades terapêuticas que eram apresentadas. E por conta disso, ele depois, o livro dele se tornou um best-seller, apesar de ser um livro com muitas páginas, e um livro que trata de um assunto que nem todo mundo quer ler. Apesar disso, foi um livro que entrou na lista dos mais vendidos pelo New York Times e vendeu muito e continua vendendo até hoje. Isso rendeu ao Solomon a possibilidade dele viajar para continuar estudando e pesquisando, mas igualmente para oferecer palestras, conferências, seminários, cursos, enfim. Ele ainda hoje vive dentro dessa pisada. É uma figura que, quando você olha, você, no mesmo momento, se acha ele um tanto quanto frio, ou então uma pessoa distante, ou então aquela pessoa enigmática, fisicamente falando. Quando ele abre a boca para falar, ele não fala com ênfase forte, ele não acentua palavras. Ele simplesmente vai dizendo assim, como se tivesse a desenuvelar um fio. E ele vai falando, e vai falando, e vai falando. E é impressionante como a fala daquele homem fala muito mais forte do que todos os teóricos, todos os psiquiatras, todos os psicólogos que lidam com este tema. Porque ele não só sofreu, como ele enfrentou. E ele diz, ainda hoje eu luto junto com essa depressão, mas eu sou vitorioso com ela. E entre as muitas coisas que ele diz, algumas nem estão no livro, são frutos dessas palestras,
Ele diz que o oposto da depressão não é a felicidade, é a vitalidade. Para quem nunca parou para ouvir, para ler, para pensar sobre essa ideia, se já teve depressão e está me ouvindo agora repetir essa frase dele, que o oposto da depressão não é a felicidade, e sim a vitalidade. Se você passou por esse quadro, você diz, nossa, como é que ele conseguiu definir tão bem? Porque muitas vezes, no estado depressivo, você não sabe o que é felicidade ou o que não é felicidade. E você pode me perguntar, o que isto importa? Importa porque na hora que você não sabe o que aquele sentimento repercute em você, é porque ele não repercute, e se ele não repercute para você, ele não existe. Então, felicidade ou não felicidade não fazem parte do cardápio diário de um depressivo. Agora, o que ele sabe que lhe falta é a vitalidade. Porque ele passa por desânimo, passa por incapacitações, ele passa por toda sorte de problemas e se sente incapaz a cada vez. Mesmo quando fazendo uso de química, ele entende, nossa, eu só estou assim por conta da química. E se eu estou assim por conta da química, este não sou eu. Ou seja, algo segue faltando. Muito embora eu tenha, ao longo da minha vida, falado muito da depressão, de um outro ponto crucial, que é a falta de esperança, essa falta de esperança, ela se casa com essa falta de vitalidade. Porque você sente a falta da vitalidade agora, e quando lhe falta a esperança, você sente a falta da vitalidade depois. Então você, estranhamente, num estado de depressão, você não consegue viver o presente, porque você não tem vida para isso. Mas você, no presente, identifica essa falta de vitalidade e identifica a falta da vitalidade amanhã, porque você não tem a esperança. Então, para muita gente, esse discurso pode parecer um discurso. Para quem nunca sofreu depressão, é um discurso. Para quem sofreu depressão ou andou perto disso, ou de alguém com grave depressão, está entendendo literalmente do que eu estou a falar agora. Me falta vitalidade. E junto com isso me falta esperança. E junto com isso me falta vida. E aí a gente entra num ciclo muito complicado. E este ciclo se complica mais ainda por conta de quem me vê quando eu estou depressivo. Porque você me vê com os olhos de um não depressivo. E você, na maioria das vezes, não consegue me ver com os olhos de um depressivo. Logo, você não me entende. Mas o que é irônico é que eu, em estado de depressão, deveria entender você, porque eu já estive nesse outro estado. Mas aí acontece um outro fenômeno igualmente estranho. Quando eu estou nesse outro estado, ou que eu estou neste estado de depressão, eu começo a perceber que eu agora estou vivendo um outro tipo de verdade. A verdade da não vitalidade, a verdade da não esperança. Então, esta verdade, que para mim ela é extremamente verdadeira, ela é mentirosa. E eu não consigo ver a mentira dessa verdade. Então, essa verdade me diz, você é um fraco, você realmente não merece nada, você só está assim porque você fez por onde? Você não sai disso.
nem com remédio. Você tem mesmo é que morrer. Essa é a voz da verdade que eu acho que é a verdadeira. E ela está mentindo para mim o tempo inteiro. Mas agora vamos analisar essa questão para a gente ir começando a entrar no cerne que eu quero abordar. Imagine você são, sem nenhum problema psicológico, e você chegando no seu ambiente, aí você considere, seja ambiente familiar, ambiente social, ambiente religioso ou ambiente de trabalho. Então, escolha um desses ambientes. E todas as vezes que você chegar neste ambiente, alguém disser que você mente, que você é mentiroso. Como é que você vai se adequar a este ambiente? Então, vamos imaginar, você está num determinado ambiente, a sua casa, e você programou que esse ambiente que eu sugeri agora seria o seu ambiente de trabalho. E você vai sair de casa e vai pensar, vou chegar ali e vão me dizer que eu sou mentiroso. E vão insistir com isso. Mas eu não sou mentiroso. Mas eles vão dizer que eu sou mentiroso. Então, pensou bem nisso? Você está aí são, você não está com depressão, teoricamente estamos aqui com plena consciência da nossa vida. E você, de repente, vai começar a ser chamado de mentiroso por todo mundo num determinado ambiente que você vai. Como é que você reage a isso? Será que isso é fácil de lidar? Eu acredito que não. Mesmo que a gente tome uma postura cínica, uma postura humilde, ou uma postura de retraimento pleno, aquilo fica repercutindo na nossa mente. Muito bem. Pensou? Nós estamos saudáveis. Estamos enfrentando esta situação. Ok? O depressivo, ele não está saudável. E ele vai enfrentar essa situação não é num determinado ambiente. Ele está enfrentando essa situação em todos os ambientes onde ele está. E você pode perguntar, e quando ele está sozinho? Até aí, o ambiente de negatividade para ele é forte. Você já tinha pensado nisso? Talvez não. E sabe por que a gente não pensa nisso? Porque não se discute isso dessa forma. A gente discute assim, essa pessoa está precisando tomar lítio. Antigamente era lítio. Essa pessoa está precisando aumentar a dose, e aí diz lá os nomes dos diazepams da vida. Essa pessoa está precisando ter injeções agora de serotonina para poder criar um bom ânimo. Mas a gente não ouve a gente conversar sobre o assunto. Nós não conversamos. E aí a gente diz, mas conversar resolve? Vou lhe dar um exemplo de ontem para hoje, tá bom? Posso ser? De ontem para hoje, a Europa resolveu bloquear a entrada de alguns voos ou de alguns meios que vêm de determinados países africanos, porque uma nova variante do vírus Covid vem violenta, mais violenta do que todas as outras. Mas a Europa, há uma semana, tinha aberto, pois em uma semana ela retroagiu e está fechando tudo. Sim, mas é na Europa. E aí? E aí que quando ela começou a fechar e começou a comentar, está espalhado isso no mundo inteiro. Estamos todos agora sabendo dessa realidade. Por quê? Porque se conversou agora seriamente sobre um assunto sério. E aí tocou todo mundo. Percebe isso? Então, no caso da depressão, o que é que tem acontecido? A gente não comenta. A gente não traz à baila os números verdadeiros dessa doença. A gente fica se resguardando para não criar
um temor excessivo para as pessoas não ficarem muito estigmatizadas, mas já estão. A gente não tem abordado essas questões. E essas questões são muito mais sérias do que o que a gente imagina. A gente tem um contingente de pessoas morrendo por conta de depressão num número absurdo. Há 3 anos, era 1 milhão de pessoas por ano. Agora já se estima que está chegando aí a 1 bilhão e 300 milhões de pessoas morrendo por ano em decorrência da depressão. Então, é um número violentamente grande, absurdo. E a gente não tem feito quase nada. E quando eu falo a gente, não somos nós dois que estamos aqui agora frente a frente. Somos nós, sociedade humana. Temos feito muito pouco. A verdade do depressivo, ela é muito forte para ele. E ele não consegue perceber que ela é mentirosa. E por que a gente não percebe? Porque todo mundo está chamando a gente de mentiroso o tempo inteiro. Retomando a analogia que eu vinha fazendo. Então, parece que o nosso modelo não é funcional. E aí a gente diz agora, e como é que a gente fica? Para a gente ter uma ideia, há uma mística que se espalha dizendo que fulano está em depressão, quando na realidade a pessoa está de luto por conta de suas perdas. Fulano está em depressão, por quê? Porque está triste. Tristeza é uma coisa, luto é outra coisa. Agora, o excesso desses dois são causas propiciadoras de depressão. Mas quando a gente já começa a dizer que uma pessoa está triste, que ela está com depressão, quando ela está em luto, que ela está em depressão, a gente já está jogando a pessoa nesse caminho, nesse abismo. E a gente nem se dá conta disso. Então, é preciso que a gente pare um pouco para pensar sobre o que estamos dizendo, o que estamos ouvindo, o que estamos passando adiante. Porque se eu não posso contribuir diretamente para a cura, por que eu não contribuo, pelo menos, para a freagem disso tudo? Quando eu me posiciono com lucidez, eu começo a mostrar que há caminhos. O nosso querido senhor Allan Kardec, ele colocou no Livro dos Espíritos questões que já abordavam tudo isto. Principalmente quando ele considera o viés com o suicídio. E o que foi que a gente fez com o suicídio? Não vou falar agora aqui do resto da humanidade, vou falar de nós espíritas. O que a gente faz com o suicida? A gente o categoriza como coitado. E se vocês me permitirem uma expressão muito forte, muito até pesada demais, mas eu vou dizer porque a primeira que mais se diz, esse lascou-se. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente desrespeita até o que a gente sabe, até o que a gente leu, até o que a gente deveria ter aprendido. A gente não vibra a favor para que, já que ele foi, que ele chegue o melhor possível. Ele chega lá, além do que ele fez, com a condenação de todo mundo. Todo mundo aqui no sentido genérico. Porque Allan Kardec levou em consideração um item que a gente deixa passar despercebido. Intencionalidade. A intenção é determinante. E eu vou dizer o exemplo que ele dá. As mulheres que eram obrigadas a se imolarem, se jogarem
nas tochas de fogo vivo para se matarem porque seus maridos morreram. Você se jogar numa fogueira para morrer, o nome disso, vulgar, é suicídio. No mundo, na visão de Allan Kardec, portanto, visão espiritual, ela apenas cumpria um ritual equivocado da sociedade onde ela estava metida. Porque não havia a intenção dela se matar, havia o cumprimento de uma norma. Isto, colocando para a gente dentro de um aspecto maior, está sendo dito que se você está fazendo uma coisa sem ter noção, seu grau de culpabilidade é menor do que quem tem noção. Isso quer dizer, então, que as pessoas em depressão profunda não têm noção do que estão fazendo e, portanto, não vão ter consequências? Vai ter consequências, mas não tão densas quanto a gente imagina. Mas vamos imaginar que sejam tão densas. O que a gente deveria fazer? Vamos resgatar Jesus. Não são os que gozam saúde que precisam de médicos. Então, esses que foram são os que mais precisam da nossa ajuda. E que ajuda a gente tem dado para os que saem pelo suicídio? E que ajuda nós temos dado pelos que saem tentando fugir da depressão? O que nós temos feito? Então, vencer a depressão pelo espiritismo, pelo magnetismo, o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro, não é a gente simplesmente impedir que alguém se mate. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser restituição à vida. Mas como é que eu vou restituir alguém à vida se eu não consigo mobilizar nada dentro dessa alma? Não, mas é porque o problema da depressão é um problema neuroquímico, ou é um problema psicológico, ou é um problema filosófico. E para alguns, é uma doença da alma. Olha que definição menos valiosa. Por que é uma doença da alma se você não entende nem da doença do corpo? A gente gosta tanto de colocar esse tipo de nomes. Isso é uma doença da alma. E aí quem é que cura a doença da alma? A gente diz só Deus. Sabe por quê? Me dê a água para eu lavar as minhas mãos. É o que nós estamos fazendo. Vamos trazer uma doença da alma, sim, mas vamos procurar as questões neuroquímicas, vamos procurar as questões emocionais, as perdas, os lutos, as tristezas. Vamos procurar as questões filosóficas que estão aí envolvidas. A gente faz isso. E sabe por que eu coloco assim com tanta força? Porque nós estamos falando aqui de vencer a depressão pelo espiritismo, e o espiritismo não é fraco. É uma das doutrinas mais fortes que existem. Por quê? Porque ela vai no âmago da razão, fazendo resgatar o âmago do sentimento. Então a gente não pode simplesmente passar a mão na cabeça. É muito mais do que isso. A gente tem que tirar as pessoas, mas eu não sei mexer em alguém que já está num estado profundo de depressão. Você pode dizer isso. É difícil, realmente. Então, como é que você faz para evitar? Você já viu pessoas com estados de ânsia muito grande, ansiosas? E você sabe que a ânsia, ela tende a se tornar num dos espectros mais fortes da depressão? Principalmente quando? Quando a ânsia não tem prazo e não tem objetivo. Como assim? Então você vive um estado de ânsia, mas que você não sabe quando é que isso vai passar. Ah, meu Deus, olha, eu me acordei hoje, eu estou com um negócio, eu não sei, uma ansiedade que eu não sei pelo quê. Olha que coisa mais indefinida. Se você não sabe pelo quê, você vai saber qual é o objetivo disso. Essa talvez seja uma boa hora da gente interferir. Olha, então tá bom, a ânsia tá ruim. Vamos trabalhar aqui o dia, o agora, então. Vamos pensar aqui o que é que te levou a você estar desse jeito.
Ah, eu não sei, eu já me acordei assim. Muito bem, o que é que você faz antes de dormir para poder acontecer isso quando você está dormindo? E aí a gente começa a ter horizontes, não só de diálogo, mas de interferência positiva. Isso é importante. Outra coisa muito importante, ninguém está só, mas o depressivo se sente só. E ele faz tudo para permanecer só. Primeiro, por conta daquela história que está todo mundo dizendo que é mentira. Ninguém acredita no que ele passa. Então você é um eterno mentiroso. E segundo, porque a gente não ouve quem está em depressão. A gente não tem ouvidos para isso. Ah, meu Deus do céu, lá vem com aquela ladainha outra vez. E a pessoa está repetindo a você pela milésima vez, tentando que você escute ou entenda. E você está dizendo que está cansado de ouvir a mesma coisa. E isso gera essa ânsia, esse ânimo, essa esperança de que um dia, não é possível que você um dia não me compreenda, e a gente não compreende. E a gente nós aqui no estado de saúde, queremos que o doente entenda o nosso estado de saúde. Não é assim que funciona. É de outro jeito. Que tal a gente pensar, enquanto você não caiu na depressão, por que você caiu nessa? O que foi que te precipitou? Fazer a pessoa pensar o que está movendo ela na direção daquele abismo. Enquanto tem tempo. Porque vai chegar um grau que você não tem mais como pensar sobre isso. Então você tem que pensar antes. E quem tem que fazer esse pensamento é quem está próximo, é quem está vivo, é quem pode ter ouvidos para o depressivo. Não é uma questão de julgar. É uma questão de analisar. Mas a gente analisa ou a gente só conclui? É muito comum essa confusão. A gente vive de tirar conclusões e não de analisar. Mas quase tudo na vida pede mais análise do que conclusão. Porque se você analisa bem, você desaguará na conclusão, mesmo que não queira. Mas se você só pensa na conclusão, você vai ficar ansioso, porque você não entende o caminho. Quando a gente viaja com a criança para um lugar distante, depois de 1 hora de estrada, a criança pergunta, está perto? Ela não tem noção se falta mais 1 hora, se faltam 5 horas, se falta ainda um dia. Ela quer saber se está perto, porque ela quer chegar no destino. Mas enquanto ela não souber a verdade da estrada, do caminho, ela vai estacionar na ansiedade. E quem é que provoca essa ansiedade? Somos nós, que não esclarecemos como é que é o caminho e o caminhar. É muito fácil a gente querer ser humilde pelos outros. Mas como é difícil a gente ter humildade com a gente mesmo. Por isso é que a gente não analisa. A gente quer sempre concluir. E aí aquele que está sozinho, ele acha que sozinho ele pode pensar. Só que quem está sozinho perde referência e quem perde a referência dificilmente pensa bem. Há exceções. Mas normalmente em quem está em estado depressivo não existe exceção. Você vai entrar numa redoma de pensamentos confusos, em que esses pensamentos não se casam com os pensamentos que vêm lá de fora, e aí a verdade do seu pensamento vai mentir para você e vai lhe levar para onde você não quer. O que é que a gente semeia trancado dentro de um quarto escuro? Ah, sono. Sim, se for uma noite, se for na hora de dormir. Mas e o outro dia, e a outra noite, e o outro dia, e a outra noite, e você não quer conversar com ninguém, quer ficar trancado? Você semeia o quê? Porque se o que a gente colhe é pelo que a gente semeou, o que é que você vai colher? Vai ser cada vez pior. Então a gente vai simplesmente condenar? Não. Vamos mostrar que existe uma vida de relação. Mas onde, se ninguém me entende? É aí onde está o problema. A gente precisa ser espírita nessa hora, entender o problema.
E o magnetismo vai entrar onde nessa história? Primeiro, este magnetismo. Esta semana eu fiz uma mini palestra, que eu faço toda quarta-feira de manhã, que o tema foi exatamente esse, o que é magnetizar. E ao contrário de falar de passes, eu falei exatamente das atitudes de magnetização que a gente tem o tempo inteiro pelos outros. Mas se você só tem uma magnetização de condenação, de crítica, de a pessoa é desse jeito mesmo, a gente só agrava o quadro, a nossa magnetização é péssima. Mas o magnetismo, objetivamente, ele vai mexer em quê? Até agora eu falei de neuroquímica, organismos, até agora eu falei mais esses aspectos psicológicos, e propositalmente eu deixei um aspecto crucial de fora, e que você, a essas alturas, já sabe qual é. Perispírito, corpo vital, corpo fluídico. A medicina não trata disso. O psicólogo, o psiquiatra não trata disso. A gente, com a nossa indiferença, não trata disso. E dentro do chamado movimento espírita, que rejeita absurdamente o não entendimento do magnetismo, também não faz uso dessa ferramenta ímpar para fazer o necessário resgate do fundo do poço, para que a pessoa volte a respirar um ar puro e possa reencetar um novo caminhar. É onde entra o magnetismo. Tanto esse magnetismo primeiro da gente magnetizar coisas boas, ideias boas, produções boas, eliminando a ânsia infrutífera, dando noção do caminho e do caminhar. Existe o outro, em que a gente vai agora tratar deste outro campo, psicossoma, que é o campo da fusão do soma, corpo, com o psíquico, mente. Esse campo fundido que se chama perispírito. As culturas orientais mais antigas já tratavam dos chakras, dos centros de força. E nós fizemos o que ao longo desses milênios? Desdenhamos. A ciência tripudiou disso milênios e milênios. Até que agora a gente começa a realmente ter comprovadamente reafirmado de que existem esses campos. Aí, quando hoje a gente tem a ciência confirmando isto, a gente toma um susto encontrando no meio espírita saindo, fazendo discursos, palestras absurdas, dizendo que não existe mais fluido vital. E logo, não existe campo vital. E nesses dias vão dizer que não existe perispírito idem. O que a gente pensa dessas pessoas? Elas são verdadeiras e nós somos falsos? Ou elas distribuem o falso para que a gente continue perdido? É muito grave. Em vez de estarmos somando esforços e forças para resgatar as pessoas que estão perdidas neste labirinto enorme causado pela depressão, a gente está fazendo desvios dentro do labirinto para fazer você ficar cada dia mais longe de chegar na porta de saída. Isso não é magnético, isso não é cristão, isso não é espírita, isso não é bom senso. Nós temos mecanismos. Por conta do estado de depressão que eu vivi, eu escrevi o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Já teve vários lançamentos dela, em 3 edições. Porque, como se trata de um estudo, de uma pesquisa, a cada tempo isso se amplia. Hoje, na edição que está vigorando agora, a gente pode atender ainda a síndrome do pânico pelo magnetismo.
E alguém, às vezes, pergunta assim, quase que de uma forma irônica, mas você acha mesmo que o magnetismo cura a depressão? Como a dizer assim, a depressão é uma doença muito mais grave do que isso que você está a pensar. E o que eu estou a pensar é tão simples. Aquilo que não está no corpo, aquilo que não está no psiquismo, está na fusão do espírito com o corpo. Porque este elemento que funde um com o outro, ele é como uma chapa a transmitir as imagens de um para o outro. Muito bem. Então quer dizer que é o espírito que está em depressão ou é o corpo que está em depressão? Pode ser os dois. Mas uma coisa é certa. Essa zona que está mandando e recebendo informações, que nós chamamos de perispírito, nela tem algo errado. Nela tem algo que precisa ser ajustado, corrigido, reordenado. É aí onde o magnetismo entra de uma forma preciosa e com resultados espetaculares. A cura da depressão pelo magnetismo. Quando eu lancei esse livro, a primeira correspondência que eu recebi a respeito foi alguém dizer: que autoridade você tem para usar essa palavra cura? Porque a pessoa se sentiu ofendida, e eu acredito psicologicamente que a ofensa foi a seguinte: se a medicina não curou até hoje, você acha que você vai curar com o quê? Então, na realidade, não é que a gente acredite ou desacredite, é que parece que a gente tem inveja ante a impossibilidade de a gente antes não ter resolvido um problema. Mas as correspondências seguintes foram maravilhosas. Algumas tristes, como uma pessoa que me escreveu: se eu tivesse lido este livro 2 anos antes, meu pai não teria morrido. Dá para entender o que é que aconteceu. Porque há 2 anos, a pessoa só tomava química. Mas a química perde o efeito. Ou então você deixa de tomar a química, você tem um novo surto e, a depender do tamanho do surto, você não aguenta. Que coisa lamentável. Mas o Espiritismo tem esse remédio. E esse remédio no Espiritismo é o do magnetismo. Não é o de ficar se fazendo apenas reuniões de desobsessão. Porque quando se faz reunião de desobsessão para resolver problemas de depressão, está querendo se dizer que o problema nem é físico, nem é psíquico, é de uma outra entidade que vem de fora. E aí menosprezamos as terapias que dão resultado. Ah, mas quer dizer que a química dá resultado? Para muita gente dá. Os tratamentos psicológicos dão resultado? Para muita gente dá. Ah, então o que você está falando? Para todos os casos em que nem a química nem a psicologia resolveram. Mas e os que a química resolveram e os que o psicológico resolveram? Se tivesse tratado antes com o magnetismo, teria resolvido sem depender da química ou de terapias psicológicas. Simples e direto assim. Então, onde é que a gente tem se escondido para não levar adiante esse diálogo, essa conversa? O depressivo está precisando de vitalidade. E onde é que está essa vitalidade? Exatamente nesta conversa, nesse diálogo, neste aprofundamento. Mas e como é que eu tiro uma pessoa que está em depressão, com passes? Lógico, não é qualquer pessoa fazer um abano qualquer. Você tem toda uma estrutura. Siga o caminho daquela estrutura. Por menor quantidade de magnetismo que você tenha em si próprio para manipular, você vai conseguir avanços maravilhosos. E se você tiver grande potencial magnético, você tira, literalmente, qualquer pessoa de estado de depressão. A cura da depressão pelo magnetismo. Eu não estou fazendo propaganda do livro, até porque esse livro já é bem velho que tem uns 12 anos de publicado.
apesar de que, como a cada 3, 4 anos ele tem saído numa edição diferente, é um livro que, por si só, ele já não precisa da minha divulgação, mas se você ainda não conhece, leia, procure. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar disso para socorrer alguém ou para ser socorrido. É o mínimo que a gente pode fazer. Como é que a gente vai lidar com isso? Quando a gente sadio pensa que o óbvio é forte, mas para o doente em depressão, o óbvio é sempre falso, é mentiroso. Quando a gente julga que a verdade está com a gente, essa verdade, mesmo em nós, ela nunca é absoluta, muito menos em quem não a entende. Quando nós acreditamos que somos absolutos na nossa segurança, na nossa confiança, na nossa certeza, mas isso nunca é para sempre, tanto que às vezes basta a gente ler um documento, um documentário, um livro, assistir uma coisa, a gente muda. Então esse absoluto não existe. Muitas vezes a gente diz assim, isso vai ser para sempre. Mas esse para sempre é muito comum ele não passar de amanhã. Como é que a gente vive desse jeito? E outras vezes a gente pensa que isso aqui vai ser até amanhã. Até amanhã acontece. E esse amanhã nunca chega. É esse mundo de confusão que eu vivo, que você vive, e que no depressivo é muito mais complicado. E nós que estamos sadios, somos os que temos a responsabilidade de resgatá-los. Tirá-los desse fundo do poço. E aí, pegando essa imagem para a gente já ir para o final da nossa exposição, é muito comum também se dizer isso. O depressivo está no fundo do poço. E o que é que a gente faz para tirar alguém do fundo do poço? Muita gente pensa que é só você chegar na borda do poço e dizer, suba! E a pessoa vai subir como? Aí a gente pensa, tá bom, então eu vou jogar um lençol para ela se segurar. Se segure no lençol que eu vou puxar. A pessoa lá de baixo não tem nem força para lhe responder, muito menos força para se segurar no lençol. Eu vou colocar uma escada e aí você sobe pela escada. Ela não consegue, porque na queda ela se machucou tanto que ela não tem mais como subir uma escada. Aí o que a gente vai fazer? Não é essa a colocação. O que a gente tem feito? A gente diz assim, bom, eu já chamei, já lancei uma corda, já lancei uma escada, a pessoa não subiu. Então é porque ela não quer se salvar. Desculpe, mas é assim que a gente tem agido. E o que a gente deveria fazer? Pôr a escada, descer a escada até onde a pessoa está, lá agarrá-la e subir com ela para fora do poço. E quando chegar do outro lado, em vez de dizer, pronto, agora você já está fora do poço, lembre-se da passagem do bom samaritano. Leve-o para o melhor ponto para ser socorrido e assuma as responsabilidades por isso. A parábola do bom samaritano todo mundo já ouviu milhares de vezes. E ela se aplica literalmente ao caso da depressão. Só que dá trabalho, dá custo. Mas, afinal de contas, nós estamos querendo vencer a depressão com o espiritismo e com o magnetismo. Como é que a gente vai fazer isso sem ônus, sem custos, sem peso? Não temos muitas opções. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde colocam que 70% dos suicídios do mundo, 70%, são devidos a estados depressivos. Se a gente remove os depressivos dessas profundezas, a gente está aliviando o autoextermínio. A gente pensa nisso? A gente se empenha nessa direção? Eu espero que sim. E eu espero muito que o pessoal aqui de Serrinha
Dê bom exemplo, vamos juntos. Vamos resgatar esse pessoal, dando esperança, fazendo com que essas pessoas, antes de chegarem no fundo do poço, dizem, olha, não caia não, segure na minha mão que eu vou lhe tirar daí. Porque à medida que o tempo passa, esse poço vai ficando mais profundo. E a gente precisa ter energia suficiente para não precipitar as quedas e para ter força suficiente para resgatar os que caíram. Não temos outra opção. Alguém pode pensar, mas essa não é uma opção só espírita. É da humanidade, sim. Mas nós estamos aqui como espíritas e como tais, isto cabe ao nosso ombro. Então vamos lá. Lembrando mais uma vez o Solomon, o antônimo de depressão não é felicidade, é vitalidade. E agora, fazendo a fusão de tudo, vitalidade é a melhor expressão do magnetismo, porque magnetismo é vida. E o magnetismo sendo vida, é através do magnetismo que a gente pode fomentar a esperança para se vencer as depressões. E com essa vitalidade restabelecida, naturalmente virá a felicidade. Então não é uma busca pela felicidade e pela alegria, é uma busca pela vitalidade, pela vida, a fim de que a gente resgate vidas, a fim de que tudo que a gente tem feito dê bons frutos. Pensemos nisso. Eu acredito que vale muito para todos nós. Vou chamar o meu amigo Péricles. Ele disse que poderia ser que tivesse alguma questão, e aí eu deixei aqui uns poucos minutos, porque se tiver, a gente está à disposição. E desejo a todo mundo muita paz e muita harmonia. Obrigado, meu querido amigo Jacó de Mello, pelos belos esclarecimentos dessa noite. E contamos com a participação de várias pessoas que deram, assim, aplausos de pé para as suas colocações sobre a depressão, porque vencer a depressão não é fácil. Eu sei que é a coisa mais difícil do mundo, porque muitas vezes não nos importamos com o outro, né? Certo? Olhamos basicamente para nós mesmos, é que nem você colocou aí no instante. Se eu jogo lá um lençol e o cara não quer pegar, é porque não quer pegar. Você não imagina que ele está lá embaixo todo quebrado, que não tem força nem para levantar a mão, mesmo que o lençol esteja do lado dele, nem sequer para se jogar em cima do lençol, não é verdade? Não é verdade. Então, assim, foi bastante esclarecedor a sua palestra, as suas colocações, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando podemos, assim, detectar que uma pessoa realmente está com depressão? Tem algum sintoma mais cheio que possa determinar isso? Porque às vezes tem uma tristeza, tem um momento ali de solidão. Em que momento podemos achar essa oportunidade de detectar essa depressão? Péricles, se você for olhar o que a psiquiatria sugere, há um elenco enorme de situações. Inclusive, eles dão várias e dizem assim, se você tiver 5 desses fatores, é provável que você esteja em depressão. Aí eles colocam desde dificuldade de dormir, dificuldade de acordar, querer ficar silencioso, não querer comer ou querer comer demais. Então, eles saem relacionando um monte de coisa e dizem, se você tiver 5, você já tem que ter cuidado. Na realidade, isso é colocado muito mais porque a gente tem dificuldade até de ir pelo caminho mais duro. Porque, de uma certa forma, eu deixei aqui esse caminho bem ilustrado. O luto, que são as perdas, e aqui não é perda de um parente apenas, as perdas, perda do emprego, perda de um amor, perda de um filho, perdas de fortunas, perdas de caráteres. Então, quer dizer, tem perdas. Então, o luto que vem disso, ele tem que ser vencido
E aí entra a psicanálise de Freud, dizendo que todo luto deve ser vivido e exaurido. Ou seja, você vive e extermina. E temos a tristeza também, que também é uma coisa natural. Você hoje está triste porque alguém lhe decepcionou, porque alguém lhe disse uma palavra ofensiva, porque uma tentativa sua deu errado. Então, isso é natural. Agora, quando você começa a ter ciclos de tristeza muito próximos e eles se ampliando, tanto no tempo quanto na profundidade, aí você está entrando em depressão. Quando você não consegue sair do luto, você começa cada vez mais a mergulhar no luto, e em vez de você tentar entender ou querer resolver, você vai, como quem se diz assim, se enterrando junto com o que está causando o luto, aí você está entrando em depressão. E aí todos esses dois fatores, eles geram todos aqueles que a psiquiatria, de uma certa forma, coloca para a gente. E aí tem ainda os fatores neuroquímicos mesmo, né? Às vezes é constatado por exames que você está com baixa serotonina, a noradrenalina não está funcionando como deveria, você está ali com as suas suprarrenais ou bombardeando demais de uma forma indevida seu organismo, ou se negando a suprir isso. Às vezes você tem anemias, e essas anemias lhe levam à prostração, e essa prostração pode também desencadear, às vezes, quedas de pressão, também pode gerar estados depressivos, enfim, existe um leque infinito, mas a base está quase sempre no luto, que gera a falta de esperança, e na tristeza que passa da medida. E isso tudo foi traduzido ali pelo Solomon na questão falta de vitalidade, e que eu resumo na falta de esperança. Uma última pergunta que veio aqui para o meu particular, a pessoa pergunta: depressão é uma doença do corpo ou da alma? E pode vir do passado? Ela é do corpo, é da alma, vem do passado, vem do presente, pode vir hereditária, ela pode ter 1000 origens. Então, o perigoso que tem é você dizer que é uma depressão puramente orgânica, puramente genética, puramente psíquica, puramente do passado. Tem que ser analisado caso a caso. Ela pode ter todas essas matrizes, tanto uma, outra e outras, e até todas de uma vez só, mas cabe sim se examinar. O que eu posso lhe dizer é que, em quaisquer dessas circunstâncias, o magnetismo aplicado corretamente, ele atenua muito e lhe dá uma grande possibilidade de você sair da depressão. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, meu irmão. Gratidão. Eu queria dizer que na próxima semana nós teremos aqui o nosso irmão Marcos Mota, lá do Leopoldo Cisne, de João Pessoa, na Paraíba, com o tema Conhecendo o Corpo Espiritual. Chacó, muito agradecido pela sua presença. Se Deus quiser, breve nos reencontraremos, né? Para conversarmos, trocarmos ideias, se assim for permitido. E deixo o microfone aberto para suas considerações finais e receba da Sociedade Serriense, do Centro Espírita Irmão Estrela e dos nossos co-irmãos o nosso abraço virtual esta noite. Obrigado, meu amigo Péricles. Olha, nós precisamos ter um convencimento interior, todo mundo, de que nós não estamos aqui nesta vida a passeio. Nós estamos aqui para aprender e aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Se a gente rejeita as oportunidades que a vida nos oferece, a gente está negando a vida e Deus. Se a gente aproveita, a gente está dizendo obrigado, Senhor, por estas bênçãos. É a melhor forma que a gente tem de viver com grandiosidade e com dignidade. Mais uma vez, repetindo, se o oposto da depressão é a vitalidade, então que aproveitemos bem a vida, vivendo com grandiosidade para que a vitalidade nunca nos falte. Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. E que Jesus nos conceda uma semana de muita paz, saúde e tranquilidade. E que possamos sempre, que possível, né,
olhar o outro com amor e caridade, porque aí temos capacidade de avaliar e analisar a sua real necessidade e estender a mão descendo até ele, não jogando uma escada ou um lençol. Porque quando estamos próximos, até o nosso calor do corpo modifica a jornada e a caminhada das pessoas. Irmão, gratidão por tudo que nos colocaste essa noite e que Jesus lhe abençoe e que sempre lhe dê força para cuidar aí do Leandro. Tá bom, meu nobre? Obrigado, Muitíssimo querido. obrigado. Até uma próxima, se Deus nos permitir. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.